Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando entendemos que Jesus é tudo o que precisamos, deixamos de nos preocupar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a pensar, tudo aquilo que nós pensamos, nós acabamos sentindo. E nós podemos pensar em diversas coisas. Existem coisas que nós pensamos e não sabemos lidar. Por exemplo, uma conta que eu tenho que pagar e eu não tenho dinheiro. Então, como eu não consigo prever o futuro, isso acaba me gerando a ansiedade. E aquilo o tempo todo acaba me preocupando. Então eu passo o tempo todo pensando nessas coisas. E qual é o problema disso? Que nós estamos gastando tempo em uma coisa que só está demonstrando uma outra coisa, que nós não temos confiança em Deus. Então, toda a ansiedade acaba se tornando preocupação. Então, quando eu tenho um cuidado excessivo com as coisas, quando eu tento imaginar, quando eu tento fazer, eu não tomei o cuidado necessário no presente para que essas coisas pudessem acontecer. Então era como se algo me empurrasse nessa direção. Depois que essas coisas elas acabam acontecendo, eu fico me preocupando. E é nesse momento de preocupação que às vezes nós começamos a orar e a pedir para Deus e a querer barganhar com Deus. Olha, Senhor, se você fizer isso que eu estou querendo, isso que está me preocupando agora, eu vou servir o Senhor para sempre, ou eu vou fazer uma peregrinação, ou eu vou fazer alguma coisa. Então essa é a forma padrão. Esse sentimento indica que alguma coisa está fora dos nossos controles, mas também indica que nós não acreditamos que Jesus ele possa fazer alguma coisa. Porque se eu tenho confiança em Deus, será que eu estaria preocupado? E você vê que eu quebro a palavra propositalmente. Por quê? Porque esse é um estado onde você fica inoperante. O tempo inteiro aquilo fica na tua cabeça, provocando sensações negativas no seu corpo. E só demonstra que você não está colocando a confiança em Deus. E todas as vezes que nós não confiamos em Deus, isso acaba sentindo o que dentro de nós? Inquietação e medo. E diante de toda essa incerteza que nós temos, nós não sabemos como lidar com essas coisas. Mas uma coisa é fato, nós temos a convicção que se Jesus ouvisse a nossa oração, nada disso acabaria existindo. Então, quando eu entendo os meus sentimentos e entendo que tudo que eu sinto está ligado ao mundo espiritual, fica mais fácil nós procurarmos soluções. E existem passagens na Bíblia que demonstram que pessoas elas ficaram preocupadas e que Jesus pode dar um discernimento a essas pessoas. Se a gente vai lá em Lucas 10, versículo 39 a 42, a palavra do Senhor ela diz assim: Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então Jesus ele estava visitando uma casa onde tinha duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava toda preocupada em fazer os afazeres dela. Maria não. Maria parou tudo o que ela estava fazendo para ir ouvir Jesus. E a nossa vida é sempre essa escolha. Você pode continuar fazendo os seus afazeres,
ou você pode parar para ouvir Jesus. Qual escolha você faz no dia a dia? Eu recebo, às vezes, feedback de pessoas que elas ouvem o devocional ou a razão que elas não ouvem. Hoje eu não tive tempo. Hoje o meu dia ele foi corrido. O áudio é muito longo, deu para escutar só metade. Elas se contentam com essas respostas. E aí nós queremos chegar em Deus e querer falar, olha, Senhor, muda o meu marido, muda o meu empregado, muda a minha esposa, traz alguém para mim. Faz isso, faz aquilo, como se nós soubéssemos o que é o certo e o que é o errado. Então Marta, ela olhando o que Maria estava fazendo, porque não estava ajudando ela, e a primeira coisa que ela deve ter pensado, falando, olha como a minha irmã é uma folgada, eu aqui ralando, eu aqui trabalhando, e ela ali conversando com esse homem. Onde já se viu isso? Eu vou lá falar para ele, porque isso não é justo, isso não é certo. Então, segundo os nossos olhos sem sabedoria, nós carregamos uma certeza dentro de nós que ela não existe. E eu vou demonstrar para vocês através da conversa que eles tiveram e das coisas que Jesus disse. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele estava ensinando. Então Jesus estava de pé, Maria sentou aos pés dele e ficou ouvindo o que ele estava ensinando. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. O trabalho da casa era algo normal? Sempre ela teria que fazer esse trabalho. Na nossa vida vai existir sempre coisas que nós temos que fazer. Só que nós sempre vamos ter a oportunidade de nos sentar ao pé de Jesus. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos louvores, que nós ouvimos os devocionais, que nós frequentamos a igreja, cada vez que nós sentimos a presença do Espírito Santo. Então, Maria estava sentado ouvindo, diferente de Marta, que ela estava lá falando. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos em silêncio. E às vezes nós temos que entender que o silêncio de Deus é resposta. Você está ali querendo falar e querendo uma resposta, onde você deveria estar sentado ouvindo. Então nós encaminhamos para quantas pessoas essa mensagem? Todo dia você tem uma opção, sentar aos pés do Senhor para ouvir, ou se colocar de pé dentro dos seus afazeres e das suas ocupações. Então chegou perto de Jesus e perguntou. Ela olhando aquilo, ela veio querer tirar uma satisfação. E esse tipo de personalidade que nós temos de querer mandar em Deus, olha o que ela foi chegar. Ela chegou em Jesus e falou, ele vai resolver o meu problema como mandando em outra pessoa. Nós não temos esse direito. Por mais que eu ache que a conversão seja a melhor coisa dessa vida, eu não tenho o direito de fazer uma pessoa se converter forçadamente. Porque a conversão ela passa por um processo de arrependimento. E eu me arrepender é eu me reconhecer. Então eu tenho que olhar o mal, olhar a escuridão, olhar que às vezes eu tenho 2 ou 3 opções e nenhuma delas é opção. Ou a gente escolhe da forma que Jesus escolhe, ou tudo aquilo que nós temos passa a não ser uma opção. Então você pode estar ali dentro do teu celular com uma agenda cheia de pessoas, mas alguma dessas pessoas reflete a imagem de Cristo? Se você não tem alguém que quer morar a eternidade no mesmo lugar que você não tem ninguém. Então não é entre escolher entre 1 e 2, porque se os 2 não fazem parte do céu, elas não fazem parte da sua vida também. E depois a gente não sabe por que certas coisas nos perturbam e nos preocupam. Então eu fico tentando escolher entre 2 opções, mas nenhuma delas vem de Deus. Será que eu deveria estar pensando em qual eu deveria escolher? Se eu não escolho as coisas pela graça, certamente que eu vou viver pela desgraça. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho. Será que Deus se importa que você está sozinho com todo o trabalho? Se você tiver que limpar a tua casa sozinha, você vai limpar sozinha. Se você tiver que ajudar a pagar as contas sozinha, você vai pagar sozinha. O que tiver que fazer, você vai fazer. Não porque as pessoas te ajudam, mas porque Deus te ajuda. E é aqui que tem que ter um paradigma. É aqui que você precisa quebrar. Não é porque o teu pai ou tua mãe te ajuda ou não te ajuda que a tua coisa seria mais fácil ou não, que os teus sentimentos iriam mudar ou não. Nós falamos disso sobre ontem.
Então você está esperando das pessoas aquilo que deveria ser esperado de Deus. E por que você não tem os sentimentos de Deus? Porque você tem o sentimento das pessoas. Frustração, mágoa, inveja, raiva, ódio, decepção, amargura. Acaba em discussão, briga. Você acha que essas duas irmãs já não tinham uma mágoa uma da outra ali? Uma achando que fazia mais, a outra que fazia menos, ou quando alguém faz alguma coisa não é bom o suficiente, você não limpou direito, você não faz nada direito. Talvez o que não é direito para você é o máximo que a capacidade dessa pessoa permite. Porque se fosse assim, nós não teríamos lugares como a PAI, por exemplo, onde nós colocamos pessoas que são amadas por Deus, mas diferente de nós, elas têm algum tipo de limitação físicas. E talvez nós temos limitações que elas não tenham. A capacidade de amar, de acreditar, de esperar, de sorrir. Então não adianta eu medir dentro do que eu acho que é o necessário. Porque para Marta, o que era o importante? Limpar a casa. Para Maria, o que era importante? Encontrar o Senhor. Então como que você está gastando o teu tempo? Procurando o Senhor ou procurando o trabalho? Você está gastando o teu tempo deixando que Deus te capacite a fazer as coisas ainda que sozinho? Ou está ali reclamando que ninguém te ajuda, que ninguém faz nada, que ninguém me liga, que ninguém lembra, que ninguém... A tua vida é essa, é falar sobre os outros. A minha vida é falar sobre Jesus. Porque se for para gastar 10 minutos falando da vida de alguém, eu prefiro falar 10 minutos falando sobre a vida de Jesus. Porque eu sei que 10 minutos sobre isso pode mudar a vida de pessoas. Eu ficar contando o erro das pessoas, o que elas sempre vão fazer as mesmas coisas. Marta sempre vai continuar sendo Marta. Mas a gente só pode perceber a diferença entre as duas irmãs quando Jesus estava lá. Porque mesmo com Jesus dentro daquela casa, Marta continuou se ocupando com o que não era importante. Então ela chegou em Jesus e pediu que ela mandasse a irmã vir ajudar. Aí o Senhor respondeu. E é engraçado aqui que nós temos a palavra Senhor escrita de duas formas. Quando Marta vai conversar com Jesus, o Senhor está pequeno. Ela não acreditava que Jesus era o Senhor, ela não acreditava que Jesus era o Messias, ela não acreditava nada. E quando Jesus ele vai responder, aí o Senhor respondeu, está com S maiúsculo. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Então, quando ela deixou de prestar atenção em Deus para prestar atenção apenas dentro da própria casa, olha o sentimento que causou nela, agitação e preocupação. Você é desse jeito? Você tem ansiedade? Fala comigo, vamos conversar agora. Você se sente ansioso ou ansiosa? Você se sente agitado? Quando você pensa em alguma coisa que você não consegue aceitar, você se sente agitado? Você já se separou tem mais de anos. Você fica ali pensando ainda no que você deveria ter feito ou que não deveria? Você sente inveja se a outra pessoa está seguindo a vida dela e você está aí preso? Isso é preocupação. Você vê o outro vivendo, é o mesmo paradigma aqui, de Marta e Maria. Eu vejo alguém aos pés do Senhor e eu me vejo ali ocupada dentro dos meus afazeres. Só que aquilo me consome tanto que eu quero para alguém me ajudar. E ela achando que era o trabalho ou o que ela tinha que fazer que estava causando aquele sentimento. Mas não era nada daquilo, era a falta de Deus. E aí Jesus ele continua dizendo: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, quando nós temos que escolher, quando nós temos que planejar o nosso dia, nós temos que escolher a única coisa que é necessária, que é buscar a presença do Senhor. Todo o resto é desnecessário. Você pode estar achando uma loucura isso, mas você já viveu tempo demais buscando os seus próprios interesses. E vamos usar o exemplo de Marta, limpando a tua casa, cuidando da tua vida. E como você se sentiu? Será que isso garantiu que você não fosse trocado, abandonado, deixado, que alguém falasse mal de você, que alguém deixasse de reconhecer, que alguém deixasse de te usar?
Mesmo você acreditando que era o mais bonito, o mais interessante, o melhor, ou a mais bonita, a melhor, você acabou sendo trocado. E aí? O que adiantou todas essas coisas? O que adiantou você ficar preocupada, gastando tempo nas tuas coisas? Então nós temos que começar a prestar atenção nos nossos sentimentos. Esses dias eu falei sobre o medo. Que o medo demonstra a ausência de Deus e falta de confiança. A preocupação também faz parte desse mesmo conjunto de sentimentos. Então nós temos um conjunto de sentimentos. Então Deus está me ali dando um discernimento. Olha, você precisa mais de mim, você precisa gastar mais tempo comigo. Aí o que a gente faz? Vai num psiquiatra e toma um ansiolítico. Pronto, resolvido. Deus está tentando conversar com você e você falou, não quero mais saber. Esse é o problema de todas as coisas. Jesus, ele disse apenas uma coisa é necessária. Ele não disse que era para trabalhar, ele não disse que era para limpar a casa, ele disse uma coisa é necessária. E Maria escolheu. E o que Maria estava fazendo? Parado ouvindo Jesus. Ah, como que eu escuto Jesus? Lendo a Bíblia? Então Deus, ele acabou de dizer que uma coisa é necessária. Ler e conhecer a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Porque delas ninguém vai poder tirar isso de você. Você vai estar no meio da tribulação, você vai estar no meio do problema. Não quer dizer que nós não vamos ter que limpar a casa depois. Mas enquanto eu estiver limpando, eu vou estar feliz. Enquanto eu estiver fazendo o que eu tiver que fazer, eu vou estar satisfeito. Satisfação, graça. Eu vou estar em paz. Jesus vai estar vivendo unido comigo. Os meus sentimentos, eles vão estar bons. E é uma coisa que nós não conseguimos entender enquanto nós não paramos para ler a palavra de Deus, passar pelo processo de arrependimento, entrar no processo de conversão, que é aprender a ouvir essa voz. Então, se eu estou preocupado com as coisas, como que eu posso ouvir a voz de Deus falando dentro do meu coração? Como que eu posso obedecer a Deus se eu acho que o importante é limpar a casa nesse momento e não fazer? Então, em alguns instantes da nossa vida, nós vamos deixar de fazer uma coisa que, entre aspas, pareceria importante para fazer uma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração. E servir é justamente isso, é colocar a nossa vida à disposição de Deus. Se a gente continua lá em Mateus 6, versículo 31, 33 e 34, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. De quem são essas palavras? De Jesus. De novo, Jesus está dizendo a mesma coisa. Portanto, não fiquem preocupados. E com o quê? Com o que vamos comer, com o que vamos beber ou com o que vamos vestir. Então, se eu gasto tempo pensando nessas coisas, e mulher é um prato cheio para isso. Ela tem um evento que é daqui 3, 4, 5 dias, ela já está imaginando a roupa que ela vai vestir. Ela abre um guarda-roupa cheio de roupa e ela não sabe o que vai vestir. E é capaz ainda de falar que não tem roupa. Então esse comportamento de se preocupar, de querer causar uma boa impressão nas outras pessoas, de eu achar que eu preciso fazer uma demonização facial na minha cara para que eu possa ser aceito, para que eu possa me sentir bonito, que eu precise passar um filtro. E muito bem a quem usa o Instagram, a partir do dia 14, daqui 4 dias não vai ter mais filtro. Aí eu quero ver as pessoas como elas são. Porque é fácil a gente tentar se vender melhor do que é por uma mentira. Agora é a hora de nós vivermos e acertarmos quem nós somos. Chega desse tipo de comportamento. Chega de pensar no que o outro vai pensar. Eu tenho ruga? Eu tenho. E o que vai fazer? Tenho cabelo branco? Tenho. Se eu quiser ir lá e pintar, eu posso? Posso. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Mas se eu tiver com o cabelo branco, eu não posso morrer porque alguém está vendo um cabelo branco na minha cabeça. E ok. O problema não são as coisas que nós fazemos, mas eu depender disso para alguma coisa.
Esse é o problema. Eu posso ir lá querer melhorar a minha aparência? Posso. Mas se eu não puder ir, ok também. Se eu não puder fazer, ok. Se tiver alguma coisa que não está 100%, ok, não tem problema, porque é isso que o tempo faz. Só se a pessoa ela for muito inocente, ela achar que o tempo ela não vai envelhecer o nosso corpo. Que eu vou olhar uma pessoa com 60, 70 anos e olhar com aquela cara que parece que tá, e que ela não vai ter os sinais do tempo. Ela vai. E tá tudo bem, ok. Se alguém escolher você pelo teu corpo, ok também. Eu não quero uma pessoa dessa na minha vida. Porque o Senhor me ensinou que Ele não escolhe pela aparência, mas pelo coração. Então... Aí não adianta a gente querer deformar o exemplo. Foi o que Jesus ensinou. Eu não tenho que me preocupar com isso. Se isso for um motivo para mim não escolher ou para mim fazer... Poxa, a pessoa é boa, a pessoa é isso, uma pessoa que tá buscando... mas ela não se... Cara, se isso é motivo para fazer, ok. Se isso te deixa em paz e te perturba, você vai ficar sempre se perturbando e colocando defeito nas pessoas. Então, ao invés de querer que os outros se pareçam, veja com que você se pareça. Agora, você começou um processo de transformação por quê? Do seu corpo? Pro teu ex-marido, ou pro teu ex-relacionamento, para alguém ver o que ele perdeu? Aí já tá mais errado ainda. É aqui que tá o ponto da coisa. Se eu uso a minha vida para honra e glória do Senhor, se eu cuido o melhor que eu posso para Deus, ok. Agora, se eu penso no que alguém vai pensar, é diabo. Isso é preocupação. É eu pensar no que eu vou ter que fazer, eu pensar no que eu vou ter que comer, eu pensar da onde que eu vou tirar. Cara, Deus sabe de todas essas coisas. Deus, Ele pediu uma única coisa para nós. Ele falou, você quer? Você quer receber todas essas coisas de cima? Senta aqui e me escuta. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Então, onde está a tua esperança? Se está em Deus, fique em paz. Deus Ele vai prover. Agora, eu preciso saber como? Não. Eu preciso saber o que Ele vai fazer? Não, eu só preciso confiar. O tempo inteiro Deus, Ele tem mostrado o seu amor. E será que Ele precisa me provar quando são coisas materiais? Ou nós acreditamos na palavra ou nós não acreditamos em nada. Então Deus está pedindo para a gente colocar o quê? A nossa vida sobre a disposição dEle. O nosso tempo à disposição dEle. E aquilo que Deus quer. Então é só falar, eu acredito em Deus, mas você serve em Deus para alguma coisa? Ontem nós lemos que era para ajudar a evangelizar as pessoas, a anunciar a mensagem de Deus. Você vive o que Deus quer? Se Deus está falando, não faça imagens, não idolatre, não faça... Você segue o que Deus quer? Pronto, eu já falei isso, já tem gente que já vai virar a cara para mim. Porque eu sou bom pregador, enquanto eu prego até aonde a doutrina dele fala, é até aqui que Jesus pode vir, daqui nós vamos sozinhos. Se ele fala que não é para fazer oração repetitiva, eu não faço. Se ele fala que não é para mim me preocupar, eu não me preocupo. Se ele manda eu fazer, eu faço. Se ele não manda, eu não faço. É só isso. Qual é a vantagem disso? Que você vai ter tudo o que é necessário. Você vai ser Maria, que escolheu a melhor de todas as opções e que ninguém vai tomar de você. As pessoas elas podem te abandonar, podem te mandar em poja, pode descartar os teus amigos, isso. Cara, você vai estar sempre bem. Sempre vai ter uma porta aberta para você em algum lugar. E eu não preciso saber onde e nem como, apenas saber que Deus Ele vai fazer. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Então Jesus ele já disse, meu querido, você não vai pensar para amanhã. Se você vai viajar amanhã, se você vai fazer alguma coisa amanhã, se amanhã tem alguma coisa para você fazer que você acha que é importante, tem uma festa amanhã, vai ter o meu aniversário, eu vou entrar de férias da faculdade, eu vou entrar de férias do trabalho, eu tô para receber um dinheiro, eu tô para receber uma notícia, amanhã ele vai me ligar, e isso de alguma forma torna o dia de amanhã mais especial que o dia de hoje. Jesus está dizendo, olha, não fiquem pensando. A preocupação é o quê? É um pensamento onde eu tento adivinhar o que vai acontecer no outro dia e que esses sentimentos de hoje que não parecem bons, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, e é sempre essa esperança. Então eu vou numa festa que amanhã vai ser melhor, eu vou usar droga porque os meus sentimentos estão ruins, mas eles vão ser melhores, eu vou no bar beber porque o meu sentimento aqui dentro de casa não tá bom, mas eu vou no bar e vai estar ok. Então a gente sempre está tentando mudar o que dentro de nós? O que nós sentimos. E Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. E se eu penso no mesmo dia sobre as coisas que ele tem,
eu não estou me preocupando, mas eu estou entendendo e estou assimilando e estou praticando aquilo que Jesus coloca dentro do meu coração. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, cada dia da nossa vida vai ter um momento de tensão, vai ter um momento de contrariedade, vai ter um momento onde eu vou parar e pensar e falar, poxa, mas por que essas pessoas elas são assim? Será que ela nunca vai aprender? Será que ela nunca vai fazer? Cara, não vai. É como se você quisesse que a luz brotasse dos olhos das pessoas porque você acha que elas têm que enxergar. Então, a inteligência está em eu querer falar o que as pessoas devem ou não fazer, como elas devem ou não viver, tentar achar uma resposta para o comportamento das pessoas. Não, eu tenho que olhar para a minha vida. Qual é o meu comportamento que está errado? Quais são as coisas que eu faço? O que eu julgo sobre as pessoas? O que eu falo sobre as pessoas? E é isso. É o que está dentro do meu coração, é o que está dentro da minha boca. Esse é o Jesus que vive em mim. Às vezes nós achamos que pelo fato de alguém vier pedir desculpa e explicar por que ela fez alguma coisa, vai mudar. Não vai mudar nada. Se alguém te prometer alguma coisa e essa pessoa não cumprir, não vai mudar nada. Você criou uma falsa esperança sobre uma coisa que você achou que você precisava, porque você achou que isso seria bom. Então nós temos que parar com esse tipo de comportamento, de achar que o nosso trabalho é o mais importante. O que é o mais importante? É Jesus. Você não consegue acordar antes para colocar uma Bíblia para você ouvir. Você não consegue ter 30 minutos de um dia teu para você poder ouvir a palavra de Deus. Você não consegue mudar o rádio para ouvir um louvor. Você não consegue fazer nada. Cara, você é um escravo. O tempo inteiro você vai viver preocupado, amargurado, agitado e com ansiedade. Você quer viver assim? Você vive. Ah, eu não quero viver. Vai atrás de remédio então. Procura um psiquiatra para dar uma ajuda. Vai num psicólogo. Porque ou você deixa de ser escravo e obedece a Deus, ou você vai continuar obedecendo ao diabo e sentindo essas coisas. Ou você vai continuar preocupado e achando que você está cuidando e zelando e brigando, ou você vai continuar nessa loucura. Se nós não temos paciência para ver as promessas de Deus se cumprir, certamente que nós vamos pegar as migalhas que o diabo nos dá e ele vai destruir toda a nossa vida e toda a nossa relação. E você colocar a culpa nas pessoas não quer dizer que elas sejam culpadas. Você acusar a pessoa das coisas que você acha não quer dizer. Se essa pessoa ela se relaciona com Deus e você consegue enxergar que minimamente ela tem alguma coisa de Deus na vida dela, você escuta ela falando de Jesus, se comportando como Jesus, tendo as coisas de Jesus. Então, será que o errado é a pessoa ou é você? Quando você reclama para Deus das pessoas que estão sentadas como Maria ouvindo Ele, você acha que Jesus vai dar a razão para você quando você reclama? Se você não está sentado do lado dela fazendo a mesma coisa que ela, você acha que vai dar certo um relacionamento assim? Vamos imaginar que fosse Maria e João. João está preocupado com o trabalho e Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo Ele. Vai dar certo esse relacionamento? Não vai. E essas são as relações que nós formamos. Na inocência. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sei na onde. Concordo. Antigamente, se a gente for pegar, a palavra de Deus até 1960 não era nem traduzida da Bíblia Católica, era em latim. Ninguém nem podia ler a palavra, nem falar da palavra, mas hoje nós temos a informação. Hoje nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. O que diz e o que não diz. É só você pegar e ler. Tá nas tuas mãos a liberdade, porque você pode colocar milhões de desculpas, ou você pode sentar e ouvir e deixar Deus fazer o milagre. Porque não é pela minha capacidade, não é pelo meu entendimento, não é pelo plano de estudo que eu comprei, não é por nada, é pela misericórdia e pela graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. É pela misericórdia, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, do tempo que nós passamos preocupados, agitados, com ansiedade, tristes, sozinhos, amargurados, mentindo, enganando e fazendo. É sobre isso que nós estamos falando. A vida é sobre isso. É um processo de reconhecer que nós fazemos isso. Não é sobre os outros, é sobre nós. E sobre o que nós vamos fazer com a nossa vida junto do Senhor. Se é obedecer ou se é continuar reclamando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar sabedoria e entendimento. Que eu possa ouvir essa passagem e não ficar pensando nos outros, mas pensando em mim. É certo que pessoas vão ser Marta e que pessoas vão ser Marias. O importante é o que eu sou. Nessa história, quem é você? É quem está sentado aos pés de Jesus ou quem está reclamando das pessoas? Quem é você?
E o mais importante, e depois? E depois que Jesus sair dessa casa? Como vai ser? Aqueles que ouvem as palavras que Jesus coloca dentro do coração têm as suas vidas transformadas. Aqueles que se ocupam ou se preocupam apenas com o presente, com as coisas dessa vida, nunca vão ter transformação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.